aposentar somente por idade, somente por idade, somente por idade. Então, vejo que essa é uma diferença. Essa contribuição social que ele vai pagar é bem pequenininha, mas ele também vai ter que trabalhar até os 65 anos de idade. 65 anos de idade, pagando 5%. Muito bem, então vamos lá. E o empresário de responsabilidade limitada, não, ele vai poder pagar até o teto do empresário, da empresa de pequeno porte, lá do artigo 3º, inciso 2º da Lei Complementar 123 de 2006, né? Estado que contribui com mais de 1% do PIB é de 4 milhões e 800, aqueles que contribuem com menos, o limite é de 1 milhão e 800, 1 milhão e 800. Então, lá no artigo 980-A da Lei 10.406, nós temos o empresário individual de responsabilidade limitada. Primeiro, vamos ver o que é essa responsabilidade limitada. O que é isso, responsabilidade limitada? Responsabilidade limitada significa que, como eu disse, né, uma empresa, depois que ela é registrada, nos termos do artigo 32 da Lei 8934 de 94, ela cria personalidade jurídica nos termos daquilo que prescreve o artigo 985 da Lei 10.406 de 2002. E aí ela passa a ter personalidade jurídica, ela passa a andar com as próprias pernas, ela separa a figura do empresário para a atividade empresária. Então, a empresa é uma, não tem nada a ver com... O empresário passa a ser um credor para receber os seus dividendos ou pagar os prejuízos, não é verdade? Então, nós temos lá os lucros e os prejuízos. Então, veja, quando é lucro, divide em dividendos, né? Quando é prejuízo, aí cada um tem que ingressar aí para pagar a dívida, né? Então, na verdade, a responsabilidade limitada, ela existe na SA, existe em todas as empresas, né, que não têm por natureza responsabilidade ilimitada. Por exemplo, uma sociedade em nome coletivo, uma sociedade da família, é uma sociedade ilimitada, ou seja, se eu ajuizar uma ação de cobrança, uma ação de execução, eu tenho um título judicial do artigo 515 da Lei 13.105 de 2015, ou um título extrajudicial lá do artigo 724 da Lei 13.105 de 2015, aí eu vou executar nos termos do artigo 783 da Lei 13.105, que sendo o título certo, líquido e exigível, eu vou propor diretamente, se for um título executivo extrajudicial, né, do artigo 724, eu vou ajuizar a segunda fase, que é a fase de execução, né? Vou direto para a execução, já que é um título executivo extrajudicial, significa que ele é certo, líquido e exigível, então eu não preciso passar pela fase de conhecimento, eu não preciso de uma sentença dizendo que aquele título é certo, líquido e exigível. Ele já é por natureza, se ele é certo, líquido e exigível, ele já é por natureza propenso à execução nos termos do artigo 783 da Lei 13.105 de 2015. Então, eu vou executar. Executei aquele título executivo judicial ou extrajudicial, né, judicial lá do artigo 515 do CPC, da Lei 13.105 de 2015, e aí, pronto, o título é de 10 milhões, e a empresa só tem 8 milhões. Né, a empresa toda vale 8 milhões. 8 milhões a empresa. O patrimônio da empresa, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações, o patrimônio, o conjunto de bens, direitos e obrigações, o somatório dá 8 milhões, e a dívida é de 10 milhões. E aí, como é que vai ficar o credor? Como é que vai ficar a responsabilidade, se for ilimitada? Aí ele já vai entrando na casa do cara, vai pegando televisão, geladeira, vai pegando o que aparecer pela frente, né? Cachorrinho, namorada, vai pegando todo mundo, né? Então já vai até chegar nos 10 milhões, né? Que é o valor lá do artigo 831, o quanto baste para execução, não é verdade? Uma penhora, vai ser penhorado o valor que basta para execução, artigo 831 da Lei 13.105 de 2015. Se a responsabilidade é ilimitada, não tem limite. Ele vai até onde tiver, não é verdade? Então, ele vai até onde atingir o valor da execução, nos termos do artigo 783 da Lei 13.105 de 2015. Agora, se for limitada, o que é isso? Ela é limitada ao que eu tenho na propriedade, a porcentagem que eu tenho dentro da empresa, a porcentagem que eu tenho dentro da empresa. Quanto que eu tenho, por exemplo, quanto é que é a minha parte limitada? Digamos que eu tenho uma sociedade anônima,
lá do artigo 1088 e 1089 da Lei 10.406 de 2002, regulado pela Lei 6.404 de 76, Lei 6.404 de 76, e aí lá eu tenho o patrimônio da empresa é de 100 ações, 100 ações, né? 100 ações, né? E eu tenho 30 ações do Banco do Brasil, por exemplo, que é uma sociedade anônima, embora seja uma sociedade de economia mista, é criada nos termos do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, para exercer atividade econômica organizada. Aí eu tenho lá um título que a empresa pagou e não chegou. Então, vejo que dentro desses 8 milhões de montante da empresa, a minha parte é 30%. Né? 30% de 8 dá quanto? Dá 24, né? 2 milhões e 400. Tenho 2 milhões e 400, né? Mas a dívida é de 10 milhões, então faltou alguma coisa. Né? Faltou alguma coisa. Então faltou o quê? 2 milhões dividido 30% de 2 milhões, dá quanto? 6 milhões. Então eu estou devendo ainda 6 milhões. Né? Paguei lá os 2 milhões e 400, né? Quanto é que é 20% de 2 milhões? 20% de 2 milhões são 400 mil. Ainda devo 400 mil, né? Devo 400 mil. Mas o credor pode ir lá na minha casa e pegar 400 mil, pegar o carro, pegar a casa, pegar tudo para dar os 400 mil? Não, não pode, porque a minha responsabilidade é limitada. Então, é limitada àqueles 30% ali das minhas ações. Se for uma sociedade limitada, lá do artigo 1055, sociedade limitada do artigo 1055 do Código Civil, sociedade limitada do artigo 1055 da Lei 10.406 de 2002. Qual é a minha responsabilidade limitada? É limitada a quanto a minha responsabilidade? O valor da minha cota. Se a minha cota é 20%, se a minha cota é 20%, né? Minha cota é 20%, então vejam que se a dívida é de 10 milhões, eu devo 2 milhões, não é verdade? 2 milhões. Então, aí a empresa somando dá 8 milhões, né? Então vai ficar faltando 2 milhões ainda. Desses 2 milhões, eu ainda tenho 20% para pagar, então eu tenho 400 mil. Então, esses 400 mil, né? Estou certo ou não? Não estou fazendo aqui jurimetria, né? Eu estou aqui partindo para a jurimetria, para o campo da estatística, né? Deveria estar fazendo isso num papel, numa calculadora, mas estou fazendo aqui de cabeça, então posso estar errando. Mas veja bem, o patrimônio é 8 milhões. A dívida do título é de 10 milhões. E o juiz mandou buscar esses bens, mandou penhorar esses bens, expropriar os bens. Aí chega lá na empresa é 8 milhões. Qual é a minha responsabilidade se a minha cota lá do artigo 1055 da Lei 10.406 vale 20% da empresa, 20% de tudo que tem empresa. Se a empresa tem 8 milhões, eu tenho quanto? 1 milhão e 600, não é verdade? 1 milhão e 600. Então eu pago esse 1 milhão e 600. Acabou a minha dívida? Não, porque a dívida, o cara está cobrando 10 milhões, ainda tem 2 milhões ainda para pagar, então a empresa acabou, não tem mais empresa, responsabilidade limitada também acabou, porque não tem empresa. Então o que ele vai ter que fazer? Este credor vai ter que fazer? Vai ter que entrar com outra ação, né, chamada de desconsideração da personalidade jurídica. Então, desconsideração da personalidade jurídica é uma segunda ação em que o juiz vai buscar, se o juiz permitir, o credor vai buscar no patrimônio particular do sócio, né, o resto para pagar sua dívida. Então, isso é a desconsideração da personalidade jurídica quando a responsabilidade é limitada. Se fosse ilimitada, não precisaria dessa segunda ação, bastaria uma ação de cobrança e já envolveria tudo. Então, veja que é uma segurança que existe, a segurança da responsabilidade limitada. Então, lá no artigo 28 da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 4º da Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, o artigo 50 da Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil, e o artigo 133 da Lei 13.105 de 2015, o CPC, né, a Lei 13.105 de 2015, no artigo 133, todos eles dizem o seguinte: no caso de abuso de personalidade jurídica, que é má gestão, má administração, ou por desvio de finalidade
ou por confusão patrimonial, aí os artigos têm uns diz mais umas coisas, outras coisas, mas o fundo é isso, o juiz pode determinar, né, a desconsideração da personalidade jurídica. E isso é a Eireli. Então, veja, a Eireli, no momento de registrar a Eireli com aqueles 100 salários mínimos exigidos no artigo 1º da lei 12.441, que regula o artigo 980-A da lei 10.406 de 2002, ele vai separar o que é o negócio e o que é particular. Mas, no caso do negócio não conseguir pagar uma dívida, aí, se restar ainda saldo para o credor vai ter que entrar com uma segunda ação, que é a ação de desconsideração da personalidade jurídica, para poder ir no patrimônio particular do empresário individual e levar o carro, levar a casa, levar tudo, não é verdade? Então, isso que significa Eireli, empresário individual de responsabilidade limitada, o que não tem o microempresário individual. O microempresário individual, se ele sofrer uma ação de execução, vão levar tudo, porque ele não tem limite, não existe uma responsabilidade limitada. Então, o empresário individual de responsabilidade limitada, ele tem, primeiro ele vai responder pela responsabilidade do seu negócio, depois, com a segunda ação, que é a ação de desconsideração da personalidade jurídica do artigo 133 da Lei 13.105 de 2015, é que ele vai responder com a sua parte, com a sua parcela particular. Assim é numa empresa, numa sociedade anônima, assim é numa limitada, né? Então, todas as empresas têm responsabilidade limitada. Então, tem essa ideia de que sociedade anônima não tem responsabilidade limitada? Claro que tem. As pessoas, os sócios, eles são anônimos, porque ninguém sabe, são anônimos, não é verdade? Mas eles têm uma porcentagem de ações, né? Tem um capital aplicado naquela empresa, e no caso desses, ele vai responder dentro da sua porcentagem. Então, dentro da porcentagem das ações, dentro da porcentagem das cotas, no caso da limitada, lá do artigo 1055 da Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil, eles vão responder no primeiro momento. No segundo momento, que é a segunda ação, lá do artigo 319 da Lei 13.105 de 2015, a segunda ação será uma ação de desconsideração da personalidade jurídica, onde o juiz vai autorizar a invasão, né, ao patrimônio particular do devedor, né? O credor vai invadir o patrimônio particular do devedor para satisfazer, a satisfação, já que é um processo de execução, para satisfazer ali o montante do seu crédito. Então, veja que nós temos aí a responsabilidade limitada. Empresário individual de responsabilidade limitada, né, ele primeiro vai ser protegido, porque vai ter a primeira ação, só vai responder com aquilo que ele declarar que é o negócio dele, né? E um segundo momento, uma segunda ação, que é a desconsideração da personalidade jurídica, ele vai responder também com seu patrimônio particular. Diferentemente se fosse como era antes, né, a responsabilidade ilimitada, como é o microempresário individual, lá do artigo 18A da Lei Complementar 123 de 2006. A responsabilidade do microempresário individual é ilimitada. Então, vai entrando e vai levando, né? Vai levando tudo, leva o patrimônio da empresa, depois leva o patrimônio do particular, do microempresário individual. Agora, no caso da Eireli, não. Primeiro vai ter que entrar com uma ação, e aí depois, se não der para satisfazer o montante, a totalidade, o somatório da dívida, né, aí ele vai entrar com a segunda ação, ajuizão a segunda ação, é exatamente que é a ação de desconsideração da personalidade jurídica. Então, veja que o empresário individual de responsabilidade limitada, ele está mais protegido nessa questão da execução, não é verdade? A execução, seja a execução do artigo 783, da Lei 13.105 de 2015, seja a execução fiscal do artigo 3º da Lei 6.830 de 1980, né, que ele vai ser escrito aí na dívida ativa, nos termos do artigo 201
do CTN, da Lei 5.172, de 66. Então, empresário individual